Ainda era madrugada quando as primeiras declarações começaram a circular nos bastidores diplomáticos do continente. Havana falava em terrorismo de Estado. Caracas reforçava a acusação. Washington permanecia em silêncio oficial, enquanto o mundo tentava entender como, em poucas horas, a crise política da Venezuela havia se transformado num terremoto geopolítico que atingia diretamente Estados Unidos, Cuba e toda a América Latina. O estopim foi a fala do presidente cubano Miguel Díaz-Canel, denunciando publicamente aquilo que chamou de uma campanha coordenada de terrorismo de Estado contra a Venezuela. A declaração não surgiu no vazio. Ela veio na esteira da captura de Nicolás Maduro, das recentes operações militares americanas no território venezuelano e da escalada de discursos cada vez mais agressivos entre governos do continente. O que antes parecia uma disputa regional, agora assumia contornos globais. O episódio, na prática, inaugura uma nova fase da crise latino-americana. A acusação de terrorismo de Estado, quando feita por um chefe de Estado, carrega um peso histórico gigantesco. Ela remete aos períodos mais sombrios da Guerra Fria no hemisfério ocidental, quando intervenções, golpes e operações secretas moldaram o destino de países inteiros. Ao usar essa expressão, o governo cubano não apenas critica uma ação específica, mas tenta enquadrar os Estados Unidos como um agente de desestabilização sistemática na região. A mídia de centro, liderada por veículos como a Reuters, apresentou os fatos de maneira clínica e contida. O foco esteve na declaração de Díaz-Canel, no contexto diplomático e na sequência de eventos recentes envolvendo a Venezuela. A Reuters descreveu como o presidente cubano afirmou que Washington promoveu atos de intimidação, sanções e ações militares que configurariam, segundo Havana, uma forma moderna de terrorismo de Estado. Ao mesmo tempo, destacou que os Estados Unidos justificam suas ações como parte da luta contra o narcotráfico, contra o terrorismo e pela estabilidade democrática. O centro da cobertura tratou o episódio como um novo capítulo de uma disputa geopolítica antiga, ressaltando o risco de escalada, o impacto econômico das sanções e o efeito direto sobre a já frágil situação da população venezuelana. A leitura da imprensa de centro sugere que estamos diante de um choque de narrativas. Para Washington, trata-se de uma operação de segurança internacional e combate ao crime organizado. Para Havana e Caracas, é uma violação grave da soberania nacional e uma ameaça aberta à estabilidade regional. O tom é de alerta, mas sem adjetivos incendiários. O centro se preocupa principalmente com as consequências: instabilidade financeira, retração de investimentos, deslocamento de populações e risco de isolamento diplomático crescente. Já a mídia alinhada à esquerda, como o El País, amplia o enquadramento político e histórico do episódio. O foco desloca-se do evento isolado para um padrão estrutural. A cobertura associa diretamente as ações recentes dos Estados Unidos ao histórico de intervenções na América Latina, desde a Guerra Fria até os conflitos mais recentes no continente. O discurso enfatiza o que chama de duplo padrão da política externa americana, que condena regimes autoritários, enquanto, ao mesmo tempo, promove operações militares que produzem instabilidade, mortes, deslocamentos e crises humanitárias. Na narrativa da esquerda, a acusação de terrorismo de Estado feita por Cuba não é retórica vazia. Ela é apresentada como consequência lógica de décadas de pressão econômica, bloqueios, sanções, operações encobertas e intervenções diretas. O caso venezuelano, segundo esse enquadramento, apenas expõe novamente uma dinâmica de poder na qual a soberania latino-americana é tratada como variável secundária diante dos interesses estratégicos de Washington. A esquerda também sublinha o impacto humano da crise. A deterioração das condições de vida, a migração em massa e o colapso institucional que, segundo essa visão, são amplificados e não resolvidos pelas ações externas. O discurso da direita, por sua vez, como observado na cobertura do Le Parisien e em análises associadas, enquadra o episódio dentro de um contexto de segurança internacional e combate a ameaças globais. A narrativa destaca que os Estados Unidos não estariam promovendo terrorismo de Estado, mas sim conduzindo operações necessárias para conter o narcotráfico, redes criminosas e governos acusados de proteger atividades ilícitas.
O histórico de intervenções americanas na região é reconhecido, mas reinterpretado como respostas estratégicas a contextos específicos de ameaça. Na leitura da direita, Cuba e Venezuela seriam atores que utilizam a retórica de soberania para mascarar problemas internos profundos como autoritarismo, repressão política, colapso econômico e alianças com organizações criminosas. A denúncia de terrorismo de Estado, segundo esse viés, funcionaria como instrumento político para mobilizar apoio interno e regional, ao mesmo tempo em que tenta constranger Washington no cenário internacional. O que emerge da sobreposição dessas três leituras é uma América Latina novamente colocada no centro de um tabuleiro geopolítico maior, onde velhas disputas ideológicas reaparecem sob novas formas. A captura de Maduro, as operações americanas, as declarações de Havana e as reações em cadeia nos organismos internacionais mostram que o continente atravessa um momento de redefinição de poder, alianças e riscos. O impacto desse episódio vai além da retórica diplomática. Economias fragilizadas sentem imediatamente os efeitos: aumento do risco país, queda de investimentos, volatilidade cambial e fuga de capitais. Para a população venezuelana, que já enfrenta uma das piores crises humanitárias do mundo, a tensão geopolítica significa mais incerteza, menos previsibilidade e maior dificuldade de reconstrução institucional. Ao mesmo tempo, a América Latina se vê novamente pressionada a escolher lados, mesmo quando grande parte dos países prefere evitar alinhamentos rígidos. A retórica de terrorismo de Estado reabre feridas históricas e reacende memórias de um continente que, durante décadas, foi palco de intervenções, golpes e guerras por procuração. No fim, a denúncia de Díaz-Canel não é apenas uma frase forte num discurso político. Ela é o sintoma de um sistema internacional em transição, no qual antigas potências buscam reafirmar influência, novos atores disputam espaço e regiões inteiras se tornam zonas de fricção entre projetos de poder. A crise venezuelana, longe de estar resolvida, transforma-se agora num espelho maior das tensões globais, onde diplomacia, força militar, interesses econômicos e ideologia se entrelaçam de forma cada vez mais perigosa. A história mostra que quando palavras como terrorismo de Estado entram oficialmente no vocabulário entre governos, o espaço para negociação se estreita e o risco de escalada cresce. A América Latina, mais uma vez, encontra-se diante de um momento decisivo, no qual cada movimento feito em Washington, Havana, Caracas ou nas capitais vizinhas poderá redefinir o futuro político, econômico e social de toda uma geração.